Fala galera do canal, voltamos aí para mais um vídeo nosso falando agora sobre essa questão de ângulos, certo? Sabendo que esse tema que a gente vai desenvolver agora, ele é um tema voltado aí para sétimo ano aí, justamente naquele início da compreensão da questão do ângulo, como classificação de ângulos. A gente vai ver aí todos os tipos de ângulos que nós temos. E nós vamos ver as medidas de ângulo. Quais são as medidas que nós temos? Será que de repente a gente só tem como medir um ângulo em grau ou se de repente a gente tem submúltiplos deles? Tudo bem? E não se esqueça de no final se inscrever aí no canal, compartilha aí com todo mundo aí para dar aquela força pra gente. Valeu? Então, agora a gente vai ver os tipos de ângulo. Nós vamos ver que na verdade nós temos esses três tipos de ângulo. O ângulo agudo, que ele vai ser o quê? Ele vai ser maior que 0 e menor que 90. Então, qualquer valor que de repente a gente encontrar, ele sendo maior que 0 e menor que 90, nós vamos classificar esse ângulo como ângulo agudo. O ângulo reto, por sua vez, ele é um ângulo que ele vai ser igual a 90 graus. O símbolo do ângulo de 90 graus é justamente esse. Sempre que aparecer esse sinal aqui, ó, significa que nós temos uma figura ou de repente um desenho geométrico que aquele ângulo dele ali mede 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é assim, simplesmente, ele é 90. Não tem como a gente ter um ângulo de 90 graus com uma outra medida, que não seja reto. Aí o ângulo obtuso, ele vai ser um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então se a gente pegar valores maiores que 90, porém menores que 180, nós temos que isso daí é um ângulo obtuso. Nesse nosso primeiro caso aqui agora, nós vamos ver o que? Alguns outros ângulos, são as classificações deles. Por exemplo, ângulos congruentes. O que vem a ser um ângulo congruente? Na geometria a gente vai usar o termo congruente sempre que a gente fala que são iguais, são semelhantes. Então, quer dizer, um ângulo congruente é apenas aquele ângulo que tem a mesma medida. Quer dizer, um ângulo congruente é um ângulo de 45 graus, ele tem que ter 45 graus. Nesse outro caso, a gente está falando o seguinte, ângulos adjacentes. O que acontece? Ângulos adjacentes, nós temos esse ponto aqui, ó, bem pequenininho em laranja, que é o ponto O. Esse ponto O, nós falamos que é o vértice, certo? E aí a gente pode observar o seguinte, que esse ângulo vermelho, ele é o ângulo AOB. Aqui, ó, internamente nele, nessa parte de dentro dele, não tem nenhum ponto em comum com esse ângulo aqui, que é o ângulo BOC. E aí, ao perceber isso, é que eles não têm nenhum ponto em comum, tipo, dentro deles, e que eles estão juntos um do outro, aí a gente fala que são ângulos adjacentes. Agora nós veremos, então, duas outras ideias, que são o quê? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Um ângulo complementar quer dizer, são aqueles dois ângulos que a soma deles dois é igual a 90. Percebe que vai vir aqui, ó, a dar nessa questão do nosso ângulo reto, aquele ângulo que eu falei, que tem aquele desenho de 90 graus. Então, se de repente a gente tem um ângulo de 60 e um ângulo de 30, quando eu somo 60 mais 30, eu tenho 90. Então, esses dois ângulos, eles são ângulos o quê? Complementares. E ângulos suplementares são aqueles ângulos que a soma dos dois, ela vem a dar esse ângulo raso. Que o ângulo raso, ele é o quê? É aquele, como a gente fala, né? Aquele nosso transferidor, que ele é de meia volta, né? Que é de 180 graus. Então, quando a gente tem dois ângulos, que a soma desses dois ângulos dá 180 graus, nós vamos falar que esses dois ângulos são suplementares. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de 150 graus, 30 mais 150, eu tenho 180. Agora a gente vai ver, então, os submúltiplos de um grau. Quais são os submúltiplos de um grau? O grau, nós vamos ter a definição dele assim, a medida em grau. Ela também pode ser apresentada em minuto ou mesmo em segundo. Apresentou essa bolinha aqui assim, ó, em cima do número, significa que nós temos o quê? A medida ela está em grau. Apresentou um tracinho assim apenas, ela está em minuto. Dois tracinhos assim, está em segundos. Aí o que acontece? A primeira transformação que eu vou mostrar aqui para vocês é, nesse primeiro momento eu vou tentar que vocês tentem pensar um pouco e imaginar um pouco para no nosso próximo vídeo, né, na próxima edição aí que eu vou fazer,
a gente perceber que eu vou montar uma tabelinha bem esquematizada, mas aqui eu quero que vocês tentem desenvolver esse raciocínio. Se eu tenho 30 graus e eu quero transformar esses meus 30 graus em uma unidade de minutos, então o que eu vou fazer? Eu também posso imaginar que esses meus 30 graus é como se fosse 30 horas e eu quero transformar em minutos. Então, no caso, é só eu fazer vezes 60. Fazendo vezes 60, eu tenho 1.800. 1.800 o quê? Minutos. Um tracinho apenas. Aí agora aqui, ó, eu tenho 300 minutos e quero transformar em graus. Então, o que acontece? 300 minutos é muito. Quando eu vou transformar para graus, eu vou diminuir, né? Eu vou reduzir isso. Então, como eu vou reduzir, eu vou diminuir isso daí, eu vou dividir, eu não vou multiplicar. Porque o grau, na verdade, ele vai ser maior do que o minuto. Pensar na questão da hora também, né? A hora, ela não é maior do que o minuto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir. Eu pego meus 300 minutos, divido por 60. Repara que eu posso cortar 0, corto um 0. Na verdade, eu tenho, então, 30 dividido por 6. Sobra 5. Aliás, dá 5. Esses meus 5 representam o quê? 5 graus. E nesse último exemplo, eu vou fazer uma transformação um pouco mais longa, só que por um caminho mais curto. Se eu tenho 14.400 segundos e eu quero transformar já direto em grau. Eu quero transformar direto para grau. Eu não quero transformar primeiro para minuto, para depois de minuto eu transformar em grau. Pô, Denis, eu acho mais fácil transformar passo a passo, sem problemas. Pega o 14.400, divide ele primeiro por 60, aí o valor que vai dar aqui embaixo da chave, você divide novamente por 60. Ou você faz 60 vezes 60, que dá 3.600, e já divide automaticamente o 14.400 por 3.600. Reparem que eu cortei 2 zeros. No que eu cortei 2 zeros, eu tenho 144 dividido por 36, que dá 4. Então, o que acontece? Quando eu tenho 14.400 segundos, é o equivalente ao quê? 4 graus. Então, galera, no decorrer do vídeo, né, o que eu tentei desenvolver com vocês? Que sempre que eu vou fazer a modificação, transformar de grau para minuto, eu faço vezes 60, de minuto para segundo, também vou fazer vezes 60. Agora, quando eu quero fazer o processo contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir, né, pessoal? Se eu tenho segundo para minuto, vou dividir por 60. Se eu tenho de minuto para grau, também eu vou dividir por 60. Porém, sempre a gente tem que imaginar o seguinte, nos exemplos anteriores, né, antes da edição do vídeo, eu mostrei valores que todas as nossas divisões davam divisões de números exatos, quer dizer, não sobrava nada. Aí, vou mostrar agora para vocês um caso aqui, ó, que se eu tenho 170 minutos e quero transformar esses 170 minutos em grau, o que eu vou fazer? Eu vou montar a divisão normalmente, 170... Quer dizer, eu vou dividir por 60. Porém, aí o que eu vou fazer? Eu não vou cortar o zero. Eu vou continuar minha divisão normalmente sem cortar o zero. Aí eu vou ter 2 vezes 60, eu tenho 120. E aí eu vou fazer 170 menos 120, me sobra apenas 50. Aí o que acontece? Eu vou ter que observar aqui agora. Esse meus 2 já está em grau. Então eu tenho 2 graus. E quantos minutos? 50 minutos. 2 graus e 50 minutos. Tudo bem? Então, assim, é uma ideia bem simples. Basta a gente apenas fazer o quê? Praticar essa questão da multiplicação por 60 e divisão por 60. Sempre que a gente falar nessa ideia de transformação de grau em minuto, minuto em segundo, multiplicação por 60, ou, do contrário, segundo para minuto, depois para grau, divisão por 60. Beleza, pessoal? Lembrando-se aí, ó, se inscreva no canal, compartilha aí com todo mundo aí, tá? Ativa aí o sininho aí para você sempre estar recebendo as notificações de vídeos, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui.